Visões Além do Véu, de H. A. Baker. Prefácio. Você tem em mãos um livro revelador, uma janela para novas dimensões com as quais muitos têm sonhado, mas que não sabiam que existiam. W. A. Baker viveu nesse mundo do espírito por mais de 50 anos depois de ser batizado no Espírito Santo. Mas mesmo antes de receber o batismo, o Senhor abençoou a família Baker com um trabalho frutífero nos campos missionários do Tibete de 1911 a 1919. Muitos haviam lhes dito que era impossível converter um único tibetano a Cristo. Mas em um período de 6 anos eles aprenderam a língua local e desenvolveram um amor tão intenso por aquele povo que nunca mais desejaram voltar para a América. O coração dos tibetanos se abriu cada vez mais para o Evangelho e as perspectivas de um forte trabalho pareciam muito promissoras. Mas quando sua esposa, Josefine, caiu doente, tornou-se necessário retornarem aos Estados Unidos. Nessa época, parecia que nunca mais voltariam para o campo missionário. Mas Deus tinha um propósito em levá-los de volta à terra natal, pois foi nessa ocasião que ambos foram batizados no Espírito Santo. Pouco tempo depois, receberam uma carta de uma igreja doando-lhes $1.000 em passagens aéreas para que retornassem ao campo missionário. Pela segunda vez foram compelidos ao trabalho missionário, mas agora o Senhor lhes disse que deveriam ir para a China e serem missionários de fé, sem nenhum suporte financeiro denominacional. O ministério na China era emocionante. No extremo do sudoeste da província Yunnan, localizava-se uma pequena cidade com 5.000 habitantes chamada Kótio. A família Baker havia sido advertida de que Kótio fora invadida por bandos de ladrões. Na verdade, disseram-lhes que era a pior cidade da China. Mas os Bakers estabeleceram-se lá em meio a pessoas vis e pecadoras e deixaram que a luz de Deus brilhasse. Quase que imediatamente tomaram ciência de que meninos de rua estavam passando fome e morrendo nas sarjetas. Foi quando decidiram abrir um orfanato, o Lar Adulão. Além de disenteria e outras doenças internas, os garotos tinham feridas por todo o corpo. Josefine tinha grande alegria e satisfação em remover seus trapos imundos e dar-lhes banho. Os cabelos desgrenhados eram cortados e as roupas limpas eram distribuídas. As feridas eram curadas rapidamente quando respondiam ao amor de Jesus. Havia 40 garotos no lar adulão quando um grande milagre ocorreu. Nesse lugar bastante incomum, houve um derramar do Espírito Santo como um dos que raramente são relatados na fé cristã. Órfãos de rua, sem a menor instrução, caíram prostrados no chão sob o poder de Deus. E enquanto estavam no Espírito, receberam visões do mundo vindouro. Viram e falaram com anjos, brincaram em maravilhosos parques do paraíso e viram os santos de antigamente. Esse derramar durou muitos dias, com as jovens crianças chinesas se levantando e pregando sob uma forte unção do Espírito Santo, recebendo revelações de mundos invisíveis e das glórias da redenção. Depois que os comunistas assumiram o poder em 1949, a família Baker voou para Formosa, quando H. A. Baker ministrou até sua morte em 3 de novembro de 1971. Naquela manhã, o irmão Baker carregou as baterias do seu amplificador de som
encheu uma sacola com folhetos e andou até um beco em Miaoli, pregando as boas novas. Ele chegou em casa antes do almoço e ocupou-se em escrever uma carta para um amigo nos Estados Unidos. A cozinheira nativa se aproximou da porta e chamou-lhe para comer. Ela disse que ele sorriu como se respondesse que não tinha pressa em levantar-se. Quando ela retornou no começo da tarde, o encontrou caído, inconsciente, sobre a máquina de escrever. Naquele domingo, o coração dele finalmente havia parado de bater. Na terça-feira, atendendo a seus pedidos, um simples culto funerário ocorreu do lado de fora da casa, com a presença daqueles a quem havia fielmente ministrado, assim como poucos amigos missionários. Ele foi enterrado ao lado da esposa Josefine, em Lishen, Miaoli, ao soar da última trombeta. Por ter sido seu editor, eu e o Sr. Baker estivemos em constante contato em seus últimos anos de vida e ministério. Foi através das cartas que recebi dele que aprendi sobre suas experiências na China. E com alegria eu apresento essa edição revisada de Visões Além do Véu, publicada em português pela editora Propósito Eterno, e oro para que os escritos de H. A. Baker continuem a abençoar a humanidade e a impactar vidas. T. A. Lenz. Introdução. As crianças e jovens da Casa de Abrigo Adulão ou Lar Adulão eram na maior parte menores abandonados nas ruas da cidade. Em alguns casos, apenas crianças pobres que haviam perdido um ou ambos os pais. Outras eram pródigas, haviam fugido de suas casas nas partes mais distantes das províncias adjacentes. Essas crianças, a maioria meninos, com a idade que variava até os 18 anos, chegavam a nós sem qualquer educação moral ou instrução. A mendicância era um tipo de sistema de gangue, no qual roubar era a forma de se obter renda para o sustento. Seu código de moralidade era o que se podia esperar de uma sociedade de bandidos em uma terra ímpia. A Bíblia era cuidadosa e diariamente ensinada no lar adulão, e o Evangelho era constantemente pregado. As crianças que vinham para o lar estavam abertas aos ensinos cristãos antes mesmo do derramar do Espírito Santo que tivemos. Algumas delas eram recém-convertidas, enquanto que outras tinham um bom conhecimento dos principais temas da Bíblia. Todas as crianças que receberam o Espírito Santo conheciam o suficiente para crer em um único Deus e confiar no sangue de Cristo para a salvação. Essas crianças buscavam verdadeiramente a Cristo. Não vimos nenhuma delas meramente buscando as visões ou manifestações que recebíamos no dia a dia. Somente Jesus Cristo era buscado e magnificado ao longo de todas as semanas do derramar do Espírito Santo. Durante essa visitação do Senhor, todos foram tratados imparcialmente, dos mais velhos aos mais novos, dos primeiros aos últimos a chegarem ao lar, do melhor ao pior, todos se sentavam para ter comunhão na mesa do Pai e eram tratados com sua generosidade celestial. Esse mover do Espírito foi claramente um presente de amor da graça, isento de obras ou de mérito pessoal. Não foi algo preparado, foi algo que aconteceu do nada. Não foi resultante do caráter edificante de um homem, foi uma bênção de Deus que veio do alto. Estou convencido de que as experiências das crianças do lar adulão não foram produzidas. Tais prodígios simplesmente jamais poderiam ter sido produto da mente natural dessas crianças. Meninos sem instrução, treinamento ou pouco criativos jamais poderiam ter concebido todas essas coisas por vontade própria.
nem poderiam essas experiências espirituais, visões e revelações serem obras do subconsciente. As crianças eram pequenas demais, ignorantes demais ou recentemente resgatadas do paganismo para terem conhecido em profundidade os ensinos bíblicos presentes nesses assuntos. Nem essas coisas podem ser explicadas pela psicologia da sugestão mental de outros. Nós mesmos nunca havíamos experimentado visões como as que foram dadas às crianças. Eram experiências completamente novas para todos nós. Por isso, as crianças jamais poderiam ter extraído tais informações de qualquer pessoa ali. Quando o poder do Senhor caiu em nosso meio, muitas delas foram cheias com espírito, ao mesmo tempo, e as que estavam em recintos diferentes costumavam receber visões simultâneas das mesmas coisas. Averiguamos e não havia a menor possibilidade de terem sido combinadas. A completa harmonia das visões abrangia inúmeros detalhes além de qualquer explanação natural. Até mesmo as crianças mais ignorantes, que poderiam facilmente confundir-se na análise da cruz, quando questionadas individualmente ou em grupos, davam respostas claras e uniformes acerca de um grande número de detalhes. Nem mesmo essas experiências poderiam ser explicadas como qualquer tipo de excitação mental, frenesi religioso, emoção natural de nervosismo ou qualquer outro tipo de condição autoproduzida. Esse derramar do Espírito Santo veio sobre crianças comuns enquanto seguiam uma rotina diária que se resumia apenas em ir à escola. A princípio, muitos de nós estávamos bastante céticos quando as visões e revelações começaram a manifestar-se. Abordávamos o assunto com muitas dúvidas e questionamentos, mas nos lembrávamos de que visões e revelações sobrenaturais são os fundamentos sobre os quais a Igreja foi estabelecida e se firma. Na verdade, a Bíblia em si, o Antigo e o Novo Testamento, é uma revelação sobrenatural de Deus. No Antigo Testamento, Deus costumava revelar sua vontade aos homens, falando através dos profetas por inspiração direta. Deus se revelava a eles em sonhos, visões e através de todo tipo de revelações sobrenaturais. Anjos traziam mensagens aos homens e atuavam continuamente como embaixadores de Deus na execução do plano divino de redenção para a terra. O Senhor aparecia para os homens e falava com eles em voz e com palavras. Dessa forma, ele falava com Moisés face a face, como fazem os homens. Ver Êxodo 33:11. Da mesma forma, grande parte do Novo Testamento é uma revelação sobrenatural. Paulo disse a respeito do evangelho que pregava, porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1:12. O que ele escreveu em todas as suas epístolas era simplesmente parte dessa sobrenatural revelação de Jesus Cristo. Quando Herodes quis destruir o menino Jesus, homens sábios foram avisados por Deus em sonhos. Ver Mateus 2:12. Um anjo apareceu a José em sonho. Ver Mateus 2:13. Um homem da Macedônia apareceu a Paulo em uma visão. Ver Atos 16:8-10. Em Corinto, o Senhor falou com ele certa noite por uma visão. Ver Atos 18:9. Quando ele estava orando no templo, em Jerusalém, caiu em transe e viu Jesus, que falou com ele, dando-lhe direções para a sua obra. Vê Atos 22:17. Pedro também entrou em transe quando estava pregando no sobrado da casa. Ele teve uma visão e ouviu o Senhor falar com ele em uma voz audível. Vê Atos 10:9-15. Um anjo apareceu a Cornélio em uma visão aberta de dia. Vê Atos 10:1
3. Todo o livro do Apocalipse foi dado a João como revelação sobrenatural quando ele estava no Espírito. Trata-se de uma revelação do Senhor que falou com ele com uma grande voz e também de um registro de visões recebidas no Espírito e através do ministério dos anjos. Ver Apocalipse 1, 9 e 11. Também, fora do corpo ou arrebatado, em visão ao céu, como nossas crianças no lar adulão, Paulo teve acesso ao céu e viu o paraíso. Ele teve tantas revelações sobrenaturais que o Senhor lhe enviou um espinho na carne para mantê-lo humilde. Vê Coríntios 12, 1, 7. Os anjos tinham grande participação no trabalho da igreja primitiva também. Os primeiros discípulos costumavam ser protegidos e dirigidos em seus trabalhos por anjos. Dessa forma, eles eram livrados de iminentes perigos dos pobres terrenos. Um anjo falou a Filipe conduzindo-o a Gaza. Ver Atos 8, 26. Um anjo apareceu a Paulo e falou com ele, dando-lhe ânimo e direcionamento. Ver Atos 27, 23, 24. Cornélio, seu auxiliar e seus amigos foram conduzidos ao caminho da salvação e ao batismo do Espírito Santo através das palavras de um anjo que lhes apareceu. Esse anjo que apareceu com vestes brilhantes lhe disse para procurar Pedro e então sumiu. Ver Atos 10, 1, 3. Quando Pedro estava na prisão, um anjo resgatou, soltando as correntes das mãos de Pedro e dizendo-lhe para vestir-se e calçar os sapatos. Então abriu a porta da prisão e o portão da cidade que estavam trancados, permitindo que Pedro fugisse. Ver Atos 12, 7, 8. A maior de todas as manifestações sobrenaturais na igreja primitiva foram as do poderoso Espírito Santo, que veio às pessoas exatamente como o Senhor havia prometido que aconteceria depois que ele ascendesse ao Pai. Os primeiros cristãos não liam orações. Em vez disso, oravam a Deus de todo o coração e o Senhor respondia de maneira direta e sobrenatural aos seus clamores. Quando algum companheiro cristão estava em perigo, eles se reuniam e oravam. Mas não era uma oração formal, forçada, sem vida e prolixa para o homem ouvir. Todos oravam ao mesmo tempo e gritavam a Deus em voz bem audível. Era uma reunião de oração específica para atender a uma grande necessidade. Quando Deus respondia, todos sabiam que ele havia feito isso. O Espírito Santo fez tremer a casa em que as pessoas estavam orando e todos foram cheios com o Espírito Santo e com um poder sobre-humano. Ver Atos 4:31. Então foram fortemente incomodados a sair e espalhar o fogo do Evangelho pela face da terra. A igreja primitiva experimentava o Deus vivo por meio do Espírito Santo. Eles tinham Jesus no meio deles, que operava neles e através deles de maneira sobrenatural pelos dons do Espírito Santo. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. 1 Coríntios 12, 8, 10. Pergunto a você, onde está o Deus vivo que retirou Israel do Egito com sua mão poderosa bem adiante dos olhos dos pagãos? Onde está nosso Deus que respondia em uma voz tão audível que os homens conseguiam ouvir, cuja voz fazia tremer toda a terra? O que dizer do Deus que enviou seus anjos para andar e falar com seu povo? Na verdade, o que dizer também dos anjos? E o Cristo da Bíblia, onde ele está? Será que levaram embora o nosso Senhor para que não descobramos onde ele está?
E quanto à sua promessa, Jesus disse: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. João 16:7. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. João 14:12. Então Jesus voltou para o Pai. Mas onde se encontra o Espírito Santo que deveria vir assumir o seu lugar e cumprir as obras que ainda tinham de ser realizadas? Que deveria trabalhar no meio da sua igreja com sinais e prodígios e distribuir os dons do Espírito Santo? Deus está morto? Ou ele está recluso em um lugar tão distante que não consegue nos ouvir? Ainda é possível falar com Deus? Os anjos nos abandonaram e foram para algum outro universo? Se sim, quando nos deixaram sozinhos? Depois de tudo, o Espírito Santo não passa de uma mera influência? Onde está o Espírito que fazia tudo tremer e enchia toda a casa na qual oravam os discípulos e através deles impactava o mundo? Se houve um Deus vivo, se houve anjos, se houve um Cristo operando milagres, se o Espírito Santo nos for enviado, se a Bíblia surgiu como uma revelação sobrenatural de Deus, então tais transes, visões, revelações e obras do Espírito Santo, como as que foram dadas às nossas crianças no lar adulão, são visitações sobrenaturais de Deus, as quais devemos esperar. Os transes, visões, revelações e manifestações sobrenaturais eram frequentemente experimentados pela Igreja do Novo Testamento, que fora fundada, cheia e dirigida de maneira sobrenatural. A única igreja sobre a qual a Bíblia diz ou prediz alguma coisa. H. A. Baker.